né? Capítulo 14, item 9, certo? Certo. Exatamente. Então, vamos lá. Instrução dos espíritos. É só uma instrução bem grandona, né? Santo Agostinho. De Santo Agostinho. Então, o capítulo honrar vosso pai e vossa mãe tem uma só instrução dos espíritos. Beleza? Vamos lá? Vamos. A ingratidão. Todo mundo aí já achou? Já. Angelita, Magda, Estefânia? Já. Malu, Rô, Ana, a Deise saiu, Já, né? sim. Tá. Então, vamos lá. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Estão vendo aí? Uhum. Então, de onde surge a ingratidão humana? Surge do egoísmo. É por sermos egoístas que somos ingratos. O egoísmo é a causa da ingratidão. Legal? Sim. Revolta. A ingratidão revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos, a ingratidão dos filhos para com os pais, apresenta caráter ainda mais odioso. É especialmente desse ponto de vista que vamos considerar para analisar suas causas e seus efeitos. As causas e as consequências da ingratidão. Mas ele já disse que a causa se relaciona ao egoísmo, certo? Sim. E ele vai considerar que a ingratidão de uma pessoa para com a outra já é algo que dá algum sentimento de revolta. E a ingratidão dos filhos para com os pais é ainda mais grave, certo? É desse ponto de vista que ele vai analisar a questão. Então, vamos lá. Nesse ponto, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, o Espiritismo é que vai esclarecer as coisas, certo? Uhum. Quando deixa a Terra, o Espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje ver a luz. Então, vamos lá. Quando a gente morrer, a gente vai levar as nossas paixões, certo? Ou as virtudes, se nós a desenvolvermos, certo? Sim. Beleza. Só que lá no espaço a gente também se aperfeiçoa. Caso queiramos, certo? Ou Sim. podemos no espaço permanecer estacionados até que desejemos progredir. Certo? Tá gravando aí? Tá. Eu tô falando, tá gravando na cabeça. Sim. Claro. Então vamos lá. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos, de desejos de vingança e ódios violentos, não saciados. Mas é permitido que alguns dentre eles, mais adiantados que os outros, entrevejam uma partícula da verdade. Então, ele começou a se restringir aos que não estão aperfeiçoados e os que levam algumas das paixões. A pessoa desencarna cheia de ódio, cheia de desejo de vingança. Para alguns desses mais preparados, é dado alguma instrução. Para os que estão em melhor condição do que outros. Para alguns outros, eles não falam nada.
porque não vai gerar frutos. Certo? Certo. Então, para os quais vai gerar frutos, eles dão uma instrução. É dado entrever uma partícula da verdade. Reconhecem, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Quer dizer, então, os espíritos superiores dizem para eles, olha, você está odiando aí e você está com desejo de se vingar dessas pessoas, certo? Certo. É isso mesmo que eu estou. Então, eu vou te mostrar um pouco de qual vai ser a consequência dessa sua prática aí. Aí ele vê que ele próprio ficaria muito prejudicado. As consequências para ele, digamos, de levar o ódio e a vingança à frente, seriam consequências funestas. Principalmente para ele. E talvez para o outro seja até bom, porque paga as dívidas. Aí diz, é essa a consequência? Aí ele já fica em dúvida se ele vai praticar o ódio ou se vai praticar o ódio e a vingança, ou se é melhor tomar boas resoluções. Os espíritos superiores não vão, digamos assim, decidir por eles. Quem tem que decidir são eles. Eles são induzidos a tomar boas resoluções. São eles que têm que tomar a resolução. São eles que têm que agir, que têm que fazer. Os espíritos superiores só dizem, olha, se você fizer essa prática do ódio, as consequências serão essas. Eu te sugiro fazer esse outro caminho, que é o da boa resolução, para o seu próprio benefício, principalmente. Compreendem, então, que para chegarem a Deus, só há uma senha: caridade. Então, eles são induzidos a seguir o caminho da caridade, para que eles próprios sejam felizes. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes, das ofensas, das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Beleza? Sim. Então, primeira coisa, olha, o caminho da caridade vai te levar à felicidade. Tá bom. Aí o Espírito Superior diz, mas como é que você vai praticar a caridade com esses sentimentos no seu coração de ódio? Aí o cara, como é que você vai praticar a caridade se você não perdoou? Se você não está buscando esquecer o que a pessoa te causou de mal? Então, mediante esforço extraordinário, então, todo mundo também sabe que não é fácil, mas é um esforço extraordinário, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Conseguem observar com bons olhos, pelo menos com olhos medianos, não o olho do ódio e do sentimento de vingança. Ao vê-los, porém, a animosidade, o que é isso? A raiva que tem daquela pessoa, né? Então, a raiva, né? O sentimento de revolta desperta no íntimo de cada um. Revolta-se a ideia de perdoar, e ainda mais, a de abdicarem de si mesmos, abdicarem dos seus desejos, abdicarem da sua personalidade, principalmente abdicarem a de amarem os que talvez lhes tenham destruído a fortuna, a honra, a família.
Vê que coisa? Então, ao vê-los, desperta a raiva de cada um. Revolta-se a ideia de perdoar. Não querem amar aqueles que no passado destruíram a sua fortuna, destruíram a sua honra, destruíram a sua família. Beleza? Não é fácil. Entretanto, o coração desses infelizes está abalado. Ele está entre o ódio e a ideia de progredir. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos opostos, sentimentos contrários. Quer dizer, e aí, agora? Os espíritos superiores têm me mostrado, e eu realmente acreditei que estava certo, que eu deveria perdoar, que eu deveria esquecer, que eu deveria praticar a caridade. Mas quando eu vi a pessoa, voltou a ideia de vingança, voltou a ideia de revolta. Lembrei do que ele me fez. Ele destruiu minha família, destruiu a forma de eu ganhar recursos financeiros, destruiu a honra. E aí a pessoa está entre o bem e o mal, entre, né, praticar a revolta, praticar a vingança ou seguir com a caridade. Então, fica um tempo nessa luta interna, íntima. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos espíritos bons que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Aí eles, não, eu vou tentar seguir o bom caminho. Pede ajuda dos espíritos superiores, pede ajuda de Deus para seguir o bom caminho. Beleza? Beleza. Aí, finalmente, após anos de meditações, anos de preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens supremas permissão para preencher na Terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Legal? Legal. Anos de preparação e tal. Não, eu vou. Eu vou na família dessa pessoa que me fez tanto mal. Beleza, aí os espíritos superiores vão auxiliá-lo. Aí dá uma lida no capítulo 13 do livro Os Missionários da Luz. Beleza? Oi, João. Hoje, na verdade, hoje nós já estamos experimentando toda essa situação no dia a dia da nossa família, né, dos nossos parentes mais próximos, que a gente vivencia muitas situações parecidas hoje. Né? Estamos. O negócio é a gente não estar no futuro, hein? Então, vamos lá. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Vai persistir? Não, eu vou seguir o caminho do bem. E vai persistir nisso? Isso aqui faz lembrar o Segismundo, né? Exatamente. O contato incessante com os seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual sucumbe algumas vezes, se não tiver ainda a vontade bastante forte. Quer dizer, reencarnou lá 4 vezes naquele grupo de pessoas a quem odiava. Sucumbiu 4 vezes. Tudo bem, na 5ª vai funcionar. Vai funcionar um pouco. Na 6ª vai funcionar. Então é assim que a coisa é. Lembra, o Segismundo nem consegue reencarnar pelas energias deletérias do pai. O pai
emite uma energia que impede a fecundação, né? Que impede o vínculo dele ao corpo em formação. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou será o inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. Beleza? Beleza. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas, essas repulsões instintivas, profundas, de sentimento profundo, que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito naquela existência pôde provocar semelhante antipatia. Para compreender-lhe a causa da antipatia, da repulsa, do ódio, é preciso que se lance o olhar sobre o passado. Ó espíritas! Queria ouvir o Santo Agostinho falar essa parte, porque aqui ele está emocionado, né? Compreendei agora o grande papel da humanidade? Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Portanto, interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Então, você tem ciência de quais são os seus deveres? Nós temos ciência de quais são os nossos deveres? Não, não temos, porque ele pede para que nós nos inteiremos dos nossos deveres. E ainda, que coloquemos o amor para auxiliar essas almas. Porque a gente não está com amor suficiente para fazer com que essas almas evoluam. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprirdes fielmente. Se a cumprirdes com fidelidade. Não é cumprimento de qualquer jeito. E muito menos descumprimento. Os vossos cuidados e a vossa educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Aí, qual é o cuidado que a gente deu? Qual foi o processo educativo que demos? Porque isso vai fazer efeito lá na frente. Lembra do livro Ação e Reação? Com determinadas faixas etárias, vêm os sinais. Que são os sinais? Os sinais do que nós praticamos errado em vida pregressa. Porque a gente vai tentar repetir aquele erro. Ora, e como não repetir o erro? É através do cuidado e da educação recebida. Beleza? Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a tua mãe. Vem cá. O que fizeste do vosso filho, confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, torturados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele uma nova encarnação na qual o cercareis de melhores cuidados, e em que ele, nessa nova encarnação, cheio de reconhecimento, vos envolverá com seu amor. Beleza? Beleza. Quem narra aí o caso da Anacleta? No livro Missionários da Luz. Não li. Hã? Eu não li, eu não sei. Anacleta.
Não é Ana Cláudia, Acho, né? acho Não é Ana que Cláudia. Não vai dar. Não estou lembro. tentando lembrar aqui. Você acha que você contou essa história? Que aí ela vem, ela e o filho, eles vêm bem pobres, porque o filho está lá em sofrimento, né? Nas zonas lá, acho que infernais. Aí ela Não, pede acho para que voltar, não é essa? a dos Aí ela 4 filhos. 4 filhos. Isso, Ela pede para nascer com tireoide. com problema na tireoide, Tireoide, vem gorda, não vem muito bonita, porque que ela é, desvirtuou os 4 filhos, né? De uma forma. Ela Como foi que ela desvirtuou, desvirtuou os 4 filhos? ela não foi atenta na criação deles. E Muito eles se bom. perderam, né? Agora, João, quando, por exemplo, Só eu vamos vi um completar a caso, história da Anacleta rapidinho. diga. Beleza, então vamos acrescentar a história da Anacleta. Eles estão 4 filhos, 40 anos no umbral. Como que eles vão vir Pobre. na reencarnação? Com Pobre. deficiências mentais e físicas, certo? Sim. Qual foi o problema que a levou, digamos assim, a participar da queda dos filhos? É óbvio que cada um tem a sua responsabilidade individual, mas por um processo educativo em que ela, digamos assim, não queria, passava muito a mão na cabeça, enquanto o marido queria botar a responsabilidade para os guris, ela passava a mão na cabeça, um excesso de afeto, no sentido até de retirar as responsabilidades que competia a cada um. Então, por aí é o começo do desregramento deles. É óbvio que cada um tem a sua participação individual na queda, mas ela influenciou negativamente por retirar as responsabilidades que os filhos deveriam aprender. Essa foi a causa dela. Beleza? Pode ir, Malu, pode falar. Não, teve um caso, passou na televisão há muito tempo atrás, da mãe que, coitada, ela trabalhava, ela fazia faxina, aliás, tudo, lutava na maior dificuldade para ter as coisas em casa e tal, e aí o filho foi pego furtando um tênis. E aí ela foi chamada na delegacia, quando ela chegou lá, mas ela deu tanto nesse menino, na frente das câmeras, ela não foi isso que eu te ensinei, não foi para isso que eu te eduquei. A gente tem aquilo que a gente pode adquirir com dinheiro e com trabalho do nosso esforço. Então, assim, você vê que ela, tá, passou aqueles conceitos morais, ela passou para o menino. Mas o menino não tinha aquela, sabe? Às vezes você se envolve com amigos que se dizem, né? São amigos e tudo, né? E te levam por um outro caminho diferente daquele que a tua família te ensina, tá? Então eu fiquei vendo aquela mãe, quer dizer, aí ela tem que voltar de novo, claro, ela tem amor pelo filho e tudo, né? Quer dizer, ela vai ter que voltar de novo e ensinar novamente aquilo que ela já tem de moral e ensinou para o filho e ele não aprendeu. Esse caso aí dela não é esse aqui, é complementar, né? Uhum. Porque aqui, ó, né? Que ela diz aqui, ó, por culpa vossa. Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, então, digamos assim, se no caso aí dessa mãe, ela tem dado a boa prática, ainda assim o filho, ainda jovem talvez, né? Ainda jovem, Menina jovem. influenciado pelo meio, tal, em que ela buscou educar e mesmo assim ele está caminhando de forma equivocada, ela vem, talvez na próxima vida, digamos, se ele não melhorar, mas talvez ele melhore, né? Até por esse episódio que sofreu na frente das câmeras e tudo,
talvez ele melhore, saia do processo juvenil de erro, viveu essa corrigenda materna, e talvez ele melhore. Mas, digamos assim, se ele não melhorar, ela até pode vir na próxima vida, mas ela não vem com remorso. Ela vem por amor. E diz, ó, não tem problema, vou de novo, vamos auxiliá-lo. Né? Eu amo, estou tentando. E vou conseguir. Se voltar mais para trás na história, além dessa vida atual, é provável que ela própria não tivesse esse grau de comportamento moral que tem nessa vida atual, que a dificuldade a levou a isso. Né? Então, lá para trás, ela também participou da forma como ele é. Porém, tendo ela melhorado, e talvez já sendo até um pouco melhor, vem auxiliá-lo. E vai continuar nesse desejo de auxiliá-lo, porque as mães, principalmente as mães aí... Não, esse caso me marcou por conta, assim, dela... o tempo inteiro, os repórteres, a televisão filmando e tudo, né? E ela batendo no menino, chorando e tudo, e teve policial chorando. Eles ficaram olhando, eles não conseguiram nem reagir, sabe? Nem fazer nada, assim, de ter uma atitude de segurar ela, não, sabe? Eles choraram, vendo ela, assim, expor, né? De que, poxa, ela lutava com dificuldade, tá? Para ter em casa, né, as coisas básicas necessárias para a família, né, com a luta do trabalho dela, e ele sai para roubar, furtar um tênis. Quer dizer, são heroínas. Esses espíritos são heróicos. Esses espíritos são citados no prefácio do Evangelho. Realmente. Esses são espíritos heróicos. Realmente... uma heroína Lembra mesmo. da Matilde? A Matilde, para se materializar na colônia Nosso Lar, ela precisa de um ambiente restrito em que um grupo de pessoas entre num processo oracional, e aqueles fluidos mentais deles ficam gravados, então, numa caixa de vidro, e ela é tão elevada que ela aparece ali, materializada na energia mental emitida pelos moradores da colônia Nosso Lar, de alto nível. Não é qualquer morador. Aí ela vai ser mãe de quem depois de 1 milênio? Vai ser mãe de? Gregório. Gregório. Que tem vínculo com quem nas regiões inferiores? Com os que estão habitando a Terra, encarnados. Mas e dos inferiores? Dentro da Terra? Tem vínculo com os dragões. Com os dragões. Então, vê, ela já tinha sido mãe dele. E vai voltar para ser mãe dele. Depois de 1 milênio. E ela tem trabalhado nesse milênio para ajudar esse espírito que foi seu filho. Então, realmente, as mães, né, e alguns pais não abandonam. Fazem um sacrifício infinito para fazer aqueles espíritos progredir. E, muitas vezes, a diferença evolutiva de um e de outro é imensa. É imensa a diferença evolutiva. Você sabe que... Fala. Pode falar. Não, pode falar. Não, eu tenho um primo, ele foi assassinado por meio de drogas. O que esses pais lutaram para tirar ele das drogas foi um movimento hercúleo, assim, mas ele, quer dizer, ele também teve escolha, né? Ele também é responsável por isso. Também. Porque, desde jovem, que parte que erraram? A gente vai saber de onde veio esse espírito? Pode ser que agora vai ter que voltar tudo de novo, vão ter que voltar, mas eles trabalharam de uma forma assim
total para recuperar esse menino. E, infelizmente, não conseguiram. Por enquanto não conseguiram, né? Por enquanto. Vão conseguir. Aí o que acontece? Essa existência. Diminui o grau de revolta dele, vai ser acolhido numa colônia como a Mansão Paz. Esses pais vão estar lá na Mansão Paz para recolhê-lo. E aí talvez ele venha, sem ver nenhum ambiente em que está, da colônia, sem identificar os próprios pais que o estão recebendo naquela colônia em região infernal ali, né? Sem ver os pais e emitindo algum grau de remorso, mas minha mãe fez isso, fez aquilo, meu pai fez isso, fez aquilo, emotivo, chorando. Os pais vêm com amor, não é nada, digamos assim, pesado para quem ama. Para quem ama, o fardo é leve, o fardo é suave. E eu vou até contar aqui, fugindo, acho que até não é fugindo, mas eu achei interessante um sonho que eu tive, que eu peguei uma moto, e não é igual a moto da Terra. E eu cheguei num lugar e falei assim, eu tinha um capacete Luana, você sabe dirigir moto? Não, sei pilotar. Não? Hã? Eu sei. Sabe? Aí você pegou uma moto diferente. Diferente. E o capacete também era diferente. E eu cheguei nesse local e peguei esse meu tio, já faz 13 anos que ele é desencarnado. E eu peguei esse meu tio e falei para ele assim, tio, pode pôr o capacete que nós vamos lá. Aí ele falou assim, eu estou preparado. Eu falei, então vamos. E ele veio na minha garupa. E fomos, João, chegamos numa região que era para recolher esse meu primo. Já faz 8 anos que ele desencarnou, esse primo meu. E, nossa, foi um sonho assim muito real, muito proveitoso, sabe? Pensa num lugar horrível. Aí ele disse assim, bom, até aqui você fez a sua parte, agora deixa comigo que eu vou fazer o resto. E aí eu acordei. Exatamente. Então, assim, é um trabalho e a gente continua do outro lado, né? E esse tio, coitado, ele sofreu muito com esse filho, né? Então, acho que para ele já está na condição de poder ajudar, isso aí é muito confortador para a gente que está aqui ainda, né? Encarnado. E sabendo tudo que ele passou. Ele e a mãe, né? A mãe também teve uma morte triste. Uma morte triste? A mãe. Uhum. A mãe morreu atropelada por um ônibus e logo depois que ele faleceu, o menino. Nossa. Então, assim... Pode. Não, aí a gente leva André, a gente estudando Kardec, isso... Nossa, isso é maravilhoso. Como que era a moto? Qual era a diferença da moto de lá e da moto de cá? Do capacete, daqui a pouco eu falo a razão. A moto era muito diferente. Nossa, ela era mais comprida, assim, mais larga. E eu disse que, mas que eu chegava muito rápido, assim, fazia, já estava no local, entendeu? Então era maior, mais larga e muito veloz. Muito veloz. E o capacete também era... Eu estava de capacete, mas eu levava um capacete para ele também. Entendi. Você vê aí que a gente narrou a respeito do futuro antes que a Ana dissesse qual foi o sonho que ela teve. E o sonho dado vem ratificar, vem confirmar a respeito do futuro, né? Porque o estudo permite justamente que a gente saiba qual deve ser o procedimento. Para todos nós, esse é o procedimento. Tem sempre alguém na nossa família que vai estar lá atrás, a gente vai ter que vir ajudar, vai ter que fazer isso. Esse capacete aí é para proteção, para ele não sintonizar, para ele não ver, para ele não perceber os espíritos inferiores dessa região. Porque senão ele ia ficar muito abalado, porque é uma visão que quem não está preparado
É verdade. Quem não está preparado, pode esquecer, não tem condição nenhuma de ver, vai se abalar totalmente. Vai alterar totalmente o sentimento, vai se destrambelhar. Isso está no livro Os Domínios da Mediunidade. É isso que eu ia falar. Castro. Exatamente, ele mesmo. Não, eu lendo esse relato do Antônio Castro, aí eu me lembrei de um dia na reunião mediúnica, porque, assim, todas as vezes da reunião mediúnica, vinha o espírito ali, né? Mas teve uma reunião que eu não fiquei ali, me levaram. Eu fui não dava nem assim para ver onde eu estava, de tão escuro que era. E é uma coisa que eu tenho medo, é mato e água. Água com mato, para mim, não combina de jeito nenhum. Eu tenho pavor de cobra, sabe? Então, eu ficava o tempo inteiro, e nós fomos lá, e era um suicida, tá? Então, eu imaginei que ali deve ser um vale dos suicidas onde a gente foi. Mas João era muito escuro, não enxergava nada. E aquele monte de mato e de água, e eu morrendo de medo. E as pessoas que estavam comigo, me levando, me transmitiam calma, entendeu? Mas eu fui naquela coisa assim, eu quero voltar, eu não quero continuar, eu quero voltar, né? Mas aí a gente pegou e trouxe, né? Não, nós vamos resgatar e tudo. Aí trouxemos, né? Na época era um rapaz, né? Então, assim, nossa, foi... Aí eu lendo porque eu continuo aqui nos estudos do coisa, aí eu lendo essa passagem do Antônio Castro, eu me lembrei desse dia da reunião mediúnica, onde eles me levaram nesse vale. Aí eu digo, meu Deus, eu achava que era só eu ali na mesa que ia ficar, né? Não, eles levam a gente também. Médio de desdobramento. Então, Vai longe. nossa, Então, João, vamos mas lá. fiquei com medo. Então, vê aí, né? Nesse caso aqui, por enquanto, a parte que a gente está estudando, o espírito se conservou atrasado por culpa nossa, dos pais. Então, eles vão estar em regiões inferiores. Então, qual é a solução? Tem que ter solução para tudo, né? Nós próprios, com remorsos, pediremos a reparação. Qual é a reparação? Tem que reencarnar de novo. Uma nova reencarnação, né? Em que vai cercar de melhor cuidado. Beleza? Então, vamos lá. Não desprezeis, pois, a criancinha que repele a sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, né? E a fez como? Com ingratidão, capaz de repelir os pais, né? E que vô-la deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, pelo que podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei com vós mesmas, dizer para si mesmo, né? Um de nós dois é culpado. Fazei por merecer os gozos divinos que Deus associou à maternidade, ensinando os vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, estão na terra para amar, estão na terra para bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar pela educação os princípios,
inatos de existências anteriores, quer dizer, pela educação, tem que combater esses princípios inatos equivocados de existências anteriores. Alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios por culposa fraqueza. Né? Ah, não, prefiro ficar assistindo televisão aqui. Não vou cuidar dessa agudizada aí, não. Por descuido, e mais tarde o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, o começo da expiação. Aí, quando eles ficarem adultos, forem casados, qual vai ser a recompensa que eles trarão? A consequência, a ingratidão. E isso já é um começo de expiação. É que lá, quando eles eram crianças, quando eles eram jovens, não houve um combate aos princípios inatos, por fraqueza ou por descuido. Aí o filho é ingrato. Beleza? A tarefa não é tão difícil quanto podereis imaginar. Não exige o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante pode desempenhá-la, essa tarefa. Não é tão difícil. E o Espiritismo vem facilitar o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. A causa pela qual a criança nos repele, porque ela nos trata mal e tal. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou os instintos maus que traz da sua existência anterior, devendo os pais aplicar-se em estudá-los. Certo? Estudar a criança sua, estudar os instintos bons e maus que eles trazem. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitem, pois, os pais os menores sinais que revelam o germe de tais vícios e tratem de combatê-los sem esperar que esses germes lancem raízes profundas. Façam como o bom jardineiro, que arranca os brotos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Então, está falando do processo educativo que deve ser dado à criança, né? Se deixarem que se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem pagos mais tarde com a ingratidão. Os pais que fizeram tudo pelo adiantamento moral de seus filhos, aí o caso aí talvez daquela mãe, né? A gente está analisando um fato só, né? Mas tem que analisar mais fatos. Os pais que fizeram tudo pelo adiantamento moral de seus filhos e não lograram o êxito desejado, não têm por que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Né? Então, tem também os casos em que os pais se esforçam muito e, mesmo assim, não adiantou, por enquanto. Mas o pai, ele não, né, pode manter a sua consciência tranquila, não foi por culpa dele, não foi descuidado, não foi fraco. Em compensação, a amargura, muito natural, que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva grande e imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento e que lhes será concedido concluir em outra existência a obra agora começada e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor, capítulo 13, item 19. Então, ele também vai reencarnar. Só que esse aqui, né? Ele deseja essa reencarnação, né? Ele não está com remorso, ele quer concluir, quer continuar a obra. É um estado sentimental diferente do caso anterior. Beleza? Vamos lá ler esse item 19 do capítulo 13? Vamos. É os benefícios pagos com ingratidão. Exato. Né? Uhum.
Então, vamos lá. Quer dizer, qual é o contexto? Os pais fizeram tudo pelo progresso dos filhos, mesmo assim, não deu resultado. E, né? Não, pode ter certeza que ele vai melhorar, vai ser dada uma nova chance para você concluir essa obra. O que é a obra? Fazer o filho progredir na escala evolutiva. Porque, apesar de todo o cuidado e carinho dado, ele devolveu com ingratidão e ainda pratica equívocos para lá e para cá na vida. Então, vamos lá, 19. O que se deve pensar dos que, tendo sido pagos com ingratidão pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único que agrada a Deus. Há também orgulho, porque os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca, essa recompensa, não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Né? Ficais certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua ingratidão. Gratidão. Com a sua gratidão. Então, digamos assim, o pai está encarnado e ele fez tudo pelo filho no período infanto-juvenil, e mesmo assim o filho trata com ingratidão. Apesar de todo o esforço feito, né? O filho trata com ingratidão. Aí, o que ele está falando aqui é, pela ingratidão recebida, a recompensa será maior no céu. Então, o próprio pai progredirá mais, a própria mãe progredirá mais. Naturalmente, mais elevados vão querer retornar para auxiliar o filho. Né? É essa parte mais final que cabe. Continuando ainda no 19 do 13. E quem sabe, aliás, se esse benefício esquecido momentaneamente não produzirá mais tarde bons frutos? Sim. Aí esse próprio filho, quando desencarnar, vai talvez ficar cheio de remorso e tal. Tenho certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, não vedes, senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Né? Os benefícios acabam por abrandar os corações endurecidos. Podem ser esquecidos nesse mundo, mas quando o espírito se desembaraçar do seu envoltório carnal, lembrar-se-á deles, e essa lembrança será o seu castigo. Ou seja, os bons atos praticados pelos pais germinarão no coração desse filho, ainda aqui no plano espiritual. Lá, e ele vai lamentar ter sido ingrato, desejará reparar a falta, desejará pagar a dívida em outra existência, muitas vezes buscando até uma vida de dedicação ao seu benfeitor, que podem ser os pais. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuídos para o seu adiantamento moral e vereis a reconhecer mais tarde toda a veracidade desse preceito. Qual? Um benefício jamais se perde. Além disso, também tereis trabalhado por vós mesmos, porque conquistareis o mérito de haver feito bem desinteressadamente, sem vos deixar de desanimar pelas percepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os lados que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam os seres uns aos outros, em benefício do progresso mútuo, admiraríeis mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele.
Então, a gente está muito unido por laços, né? Muitas vezes a gente esteve na mesma família, somos espíritos próximos. João, Legal? aqui não seria uma via de mão dupla, os dois, um fazer o outro crescer, o filho fazer o pai que tem algum passado com aquele filho, fazer o crescimento junto ali, a evolução dos dois? Seria uma via de mão dupla? Sem dúvida. Sem dúvida, o pai cresce. E cresce com a própria ingratidão do filho, né? Adquire sentimentos de maior tolerância, sem dúvida, o pai cresce, né? E ele também o ama, e que Deus está dizendo, olha, tudo que você fez aí pela infância e juventude desse filho, que hoje é ingrato, pode gerar, fique tranquilo, porque isso sempre gerará frutos bons. Os corações mais endurecidos vão se dobrar. Não existe um benefício que se perde. Sem dúvida, com certeza. Legal, gente? Legal. Então tá, vamos lá. Vai Então continuar a ou gente vai está parar? tratando aqui... Hã? Você vai continuar? Vamos só mais... Ou Vamos vai parar? terminar. Vamos parar. Não sei, vocês que Você sabem. tem que ir, né, Ana? Pode continuar, aí depois eu escuto o resto. Tá. Até amanhã. Tá, tchau. Vai com Deus. Obrigada. Então vamos lá. Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Então, ó, você pediu, né? Pediu aquelas provas e ela é compatível com as forças. Só permite as que podem ser cumpridas. Pediu aquelas provas, às vezes está pedindo exageradamente, calma, vamos equilibrar a coisa. Quando você vem, é algo que dá para cumprir. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhe falte possibilidade, falta vontade. Certo? Então, a prova nossa foi bem dosada. A gente não está com peso excessivo. Foi bem dosado por inteligências superiores à nossa. Ah, estamos em condição de cumprir. Se a gente não cumpre, foi falta de vontade nossa. De fato, quantos há que, em vez de resistirem às más inclinações, se comprazem nelas? É a esses que ficam reservados o quê? O pranto e os gemidos. Em vez de resistir aos maus pendores, se compraz naquilo. Né? O que vai com a consequência? O pranto e gemido em existências futuras, certo? Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que o culpado se cansa de sofrer e em que o seu orgulho é finalmente abatido. Deus, então, abre os braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito. Então, ó, as provas rudes vão marcar o fim de um processo de dor. As provas rudes vão indicar um grau de aperfeiçoamento maior nosso. Quando aceitas essas provas com o pensamento em Deus, né? Sem reclamar. É um momento supremo, no qual, sobretudo, o que importa ao espírito, o que importa é o espírito não falir murmurando, não fica reclamando, se não quiser perder o fruto de tais provas e ter que recomeçar. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus a oportunidade de que vos proporciona de vencerdes, a fim de vos outorgar e vos conceder o prêmio da vitória. Então, saireis do turbilhão do mundo terrestre para entrar no mundo dos espíritos e aí serdes aclamado como o soldado que sai triunfante da luta.
beleza? O que importa mais é entrar no mundo espiritual superior e o reconhecimento de inteligências maiores de que nós saímos triunfantes dessa vida aqui na Terra. Beleza? E não as opiniões dos homens que geralmente seguem ideias inadequadas, ideias contrárias ao bem. De todas as provas, as mais penosas são as provas que afetam o coração. Alguém que suportar com coragem, suportar a miséria, suportar as privações materiais, tudo bem, estou vivendo na pobreza. Legal. Sucumbe ao peso das amarguras domésticas. Sucumbe, torturado pela ingratidão dos seus. Né? Então, vence a prova da falta de bens materiais, mas não vence a prova do convívio social em que a amargura são os frutos gerados, assim como a ingratidão. Oh, que pungente angústia essa! Mas quem pode, em tais circunstâncias, restabelecer melhor a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que não há desesperos eternos, apesar dos dilaceramentos da alma? Então, o fato é que devemos sempre nos lembrar que estamos nesse ou naquele convívio social, porque isso teve causa no passado. Né? E a certeza de que as dificuldades angustiosas de hoje não são eternas e que, se bem suportadas, nós iremos receber o galardão de um soldado triunfante da luta. Pois não é possível que seja da vontade de Deus que a sua criatura sofra indefinidamente. Então, os sofrimentos atuais, naturalmente, têm causa no passado e eles não são infinitos. Que há de mais reconfortante, que há de mais animador do que a ideia de que depende dos esforços de cada um abreviar o sofrimento mediante a destruição em si da causa do mal? Para isso, porém, é preciso que o homem não detenha o olhar na terra e só veja uma existência. É preciso que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Só então a justiça infinita de Deus se vos revela. E esperais com paciência, porque encontrais explicação para o que na terra vos parecia verdadeiras monstruosidades. As feridas que aí recebeis vos parecem mais do que simples arranhaduras. Não vos parecem mais do que simples arranhaduras. Quer dizer que se você tem a visão do passado e do futuro que o Espiritismo te dá, você não valoriza muito as feridas. As feridas foi só um simples arranhão, só deu um roçado na pele e você vai embora. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto do passado, presente e futuro, que só o Espiritismo dá, os laços de família aparecem sob sua verdadeira luz. Aí a gente tem ideia, né? Dos bons relacionamentos, as causas, e também dos maus relacionamentos, as causas, porém, uma perspectiva futura de melhora. Já não são apenas os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas quais laços? Os laços duradouros do espírito, que se perpetuam e consolidam ao se depurarem, em vez de se desfazerem pela reencarnação. Os espíritos, que a analogia dos gostos. A gente gosta das mesmas coisas. A identidade do progresso moral e a afeição induzem, né, a reunir-se, formam famílias. Beleza?
Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem como fazem no espaço, organizando-se daí as famílias unidas e as famílias homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, felizes pelos novos progressos que realizaram. Mas, como não devem trabalhar apenas para si, Deus permite que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos, receberem bons exemplos, a bem do seu progresso. Por vezes, esses espíritos se tornam causa de perturbação. Mas aí é que está a prova. Aí é que está a tarefa. Acolhei-vos, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado náufragos, e, por sua vez, poderão salvar outros. Santo Agostinho, Paris, 1862. Beleza, gente? Resumo, tudo é progresso, né, João? É. A gente está aqui para progredir, né? É. As provas vividas são progressos. Devemos aceitá-las, né, com resignação e bondade, lembrando Sem que, queixumes. sem queixumes, lembrando que a gente tem vínculo com essas pessoas em vida passada, provavelmente erramos com elas. E com relação ao futuro, é o bom trabalho de hoje, suportar das ofensas, que farão com que esses vínculos indevidos relacionados à raiva e ao ódio se transformarão em laços espirituais, em laços de amor. E não somente consanguíneos ou outros laços de má afinidade aqui nossa. Beleza, gente? É. Joia? Quer dizer que a gente sempre esteve junto ali, né? Teve. Botamos Cristo no madeiro, desde lá a gente fez junto. Falhamos com muitas pessoas, falhamos. E, portanto, conosco mesmo. Graças a Deus, acho que a gente está um pouquinho melhor agora. Essa é a hora de avançar mais. Então, não podemos perder essa encarnação, né? Não. Beleza, gente? Quem faz a prece? Senhor Jesus, agradecidos que estamos, Pai, por estarmos juntos, renovando as nossas forças através do estudo com o Evangelho do Senhor. Muito obrigado por nos assistir nesse momento e sempre. Envolva-nos, Senhor, com o seu amor e com a sua luz. Lembrai também, Pai, de todos aqueles que se encontram nos hospitais, acamados, ou nas casas, adoecidos, do corpo ou do espírito. Lançai o seu olhar amoroso e os bons espíritos para verem socorro a esses irmãos. Lembrai também, Senhor, de todos aqueles que estão nos vales do suicida, que estão nas colônias. Sabemos que todos são amparados por vós, Senhor, mas também deixamos os nossos pedidos para que interceda com o seu amor e com a sua luz. Iluminai os nossos caminhos, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Amanhã, gente. se Deus quiser. Um abraço.